E aí, pessoal, beleza? Hoje vou estar falando sobre os 80 anos que o Japão completa do ataque de Hiroshima e Nagasaki, né? Eu vou estar comentando sobre algumas coisas que provavelmente você que está me assistindo não sabe, né, sobre esse dia. Vou estar dando meus relatos e falando de outros problemas, né, que ocorreram sobre o atentado, né? Eu chamo de atentado de Hiroshima e Nagasaki, né, na Segunda Guerra Mundial. Então, espero que vocês gostem do vídeo de hoje. E bom, pessoal, como vocês puderam ver, hoje eu vou estar falando sobre os 80 anos que o Japão completa, né, de Hiroshima e Nagasaki. Eu acho que dificilmente vocês não sabem, né, o que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki, porque é ensinado muito nas escolas, né, mas como eu falei, vão ter coisas aqui no vídeo que vocês não sabiam sobre o ocorrido, né, até porque na escola meio que é ensinado só um ponto de vista, né? Mas não é ensinado sobre o outro ponto de vista, e é isso que eu vou estar trazendo no vídeo de hoje, né? Eu vou estar falando alguns relatos também de alguns sobreviventes, porque eu já ouvi esses relatos pessoalmente, né? E eu vou estar compartilhando com vocês como que foi a minha experiência, né, de ter ficado do lado e conversado um pouco, né, com os sobreviventes de Hiroshima, né. Para quem não sabe, aqui no canal eu fiz um vídeo, né, eu acho que em 2022, onde eu mostro os relatos dos sobreviventes e até eu pude tirar uma foto, né, com esses sobreviventes, né? Então eu vou estar colocando o relato deles um pouco resumido, né, aqui no vídeo de hoje. Esse vídeo vai ser um pouco pesado, pessoal, então eu já deixo avisado que caso você não goste de vídeos muito com tema um pouco mais pesado, literalmente vai ser um tema muito pesado. Eu só não vou colocar algumas fotos, até porque é realmente pesado o que aconteceu, né? E que acontece até hoje, no caso, né? E eu vou também estar falando sobre o que aconteceu no passado, o que reflete, né, nos dias de hoje, e não só lá no Japão, mas aqui no Brasil, né? É uma coisa que eu sempre vivo tocando no assunto, até porque meu canal fala mais de coisas sérias, né? De coisas que os brasileiros fazem, falam sobre nós orientais, especificamente nós japoneses, né? E, enfim, eu vou estar começando a explicar, né, o ocorrido, né, de Hiroshima e Nagasaki. E bom, pessoal, eu vou estar explicando, né, o porquê agora os Estados Unidos resolveu tacar a bomba atômica, né, em Hiroshima e Nagasaki. E um spoiler é que não foi só dois, eles queriam tacar uma terceira bomba nuclear, né, mas eles só não fizeram porque o Japão resolveu se render, né, mas enfim. Basicamente, pessoal, o Japão estava atacando descontroladamente, né, alguns países da Ásia, né? Como eu venho falando há anos aqui no canal, o Japão ele não foi um país muito, digamos, amigável, né? Ele queria tomar os territórios à força, né? Só que essa força foi desproporcional, né? Ele acabou muito que fazendo com os outros países, tortura, muita coisa ruim, principalmente com as mulheres e as crianças, né? E isso foi, na verdade, é ainda falado, né? Principalmente nos K-dramas, né? Pelo menos pelos coreanos é falado e é mostrado, né? Como que o Japão foi ruim no passado, né? E é só vocês verem que tem vários K-dramas que falam justamente sobre essa época, né? Tá certo que alguns K-dramas que falam sobre a Segunda Guerra Mundial, né?
meio que tem um enredo fantasioso, né? De tipo, colocar uns monstros, uns zumbi, né? Mas isso é só para mostrar que o Japão foi cruel, né? Mas enfim. E como o Japão estava atacando e a guerra já estava acabando, né? E principalmente por eles terem atacado Pearl Harbor, né? Que fica, acho que no Havaí, os Estados Unidos estavam tentando criar um plano, né? Para frear o Japão, né? Porque eles viram que, tipo, o Japão tinha muita força e como eles também tinham muita força, eles previram que, tipo, se eles entrassem em conflito direto, né, muitos japoneses e americanos iriam perder as suas vidas, né? E o que eles fizeram, né? Chamaram o Oppenheimer, né, que foi o criador da bomba atômica, e começaram a desenvolver uma bomba, né? Uma bomba, acho que não sei se fala bomba termonuclear ou se só fala bomba atômica, mas eu vou estar deixando aí o correto. Mas enfim, o Oppenheimer, né? Ele criou a bomba atômica, só que ele não sabia que isso iria ser usado para matar gente inocente, né? Ele tinha ciência de que seria tipo matar soldados japoneses, mas ele não sabia que os Estados Unidos ia atacar literalmente em cima de cidades, né? E o Oppenheimer ficou muito, né, triste e ele meio que começou a se autodominar, algo como o destruidor de mundos, porque ele viu que muita gente inocente morreu e ele fala que o sangue de gente inocente ele carrega pelo menos até o momento que ele estava vivo, né? Porque hoje em dia ele morreu, ele não está mais vivo no caso, né? E basicamente os Estados Unidos eles começaram a mandar mensagem para o Japão para falar que eles tinham que parar com a guerra, porque muita gente inocente ia morrer. E se eles não parassem, os Estados Unidos ia tomar uma providência, né? Providência essa que seria a bomba, né? Só que o Japão não ouviu, né? E como vocês devem ter estudado, né? O ocorrido em Pearl Harbor, né? Não foi o estopim para que os Estados Unidos jogassem uma bomba atômica no Japão, né? Foi uma das causas, mas não foi a causa principal, né? Como eu falei, a guerra já estava acabando, o Japão estava meio que descontrolado e atacando Deus e o mundo na Ásia, né? E os Estados Unidos já estavam vendo que eles estavam sendo envolvidos, né, pelo Japão, então eles queriam fazer o Japão se render, porque a maior parte, né, dos aliados lá da Alemanha nazista se renderam. Só o Japão que continuou firme e forte, fazendo atrocidades, né? E o Pearl Harbor, né, só para vocês saberem, né, aconteceu 4 meses antes do Estados Unidos jogar realmente a primeira bomba, né? Então, assim, demorou muito tempo para os Estados Unidos querer tomar uma ação, né? Uma ação literalmente brutal, no caso, né? Eles estavam pensando em dar resposta no Japão, né? Só que, digamos que foi em outro nível, né? Literalmente foi um nível muito pior do que os japoneses fizeram com o Pearl Harbor, né? E basicamente, pessoal, os Estados Unidos, eles quando jogaram, né, as bombas, eles viram que o Japão não estava querendo se render, né? Então, eles meio que criaram uma terceira bomba, né? Uma terceira bomba nuclear chamado Demon Core, que seria jogado no Tóquio, né? Na capital, na suposta capital do Japão. E isso iria meio que parar o Japão, né? Até porque eles iam matar todo mundo, porque cada bomba que eles jogaram tinha uma potência em específico, né? A primeira bomba, né, que caiu em Hiroshima, chamada Little Boy,
ele tinha um poder forte, só que em comparação ao segundo, o Fat Man, que caiu em Nagasaki, ele tinha um poder muito menor e o poder de Nagasaki, né, do Fat Man, ele era bem assim, forte, né? Já o Demon Core, que seria jogado em Tóquio, teria um poder um milhão de vezes, né? Digamos assim, pior que o Fat Man e o Little Boy, né? E infelizmente, no dia 6 foi jogado a primeira bomba, né, em Hiroshima, e depois de 4 dias, eu acho, foi jogado em Nagasaki, né? E quando os Estados Unidos viu que o Japão estava meio que pensando em não se render, aí sim que foi o momento que eles fizeram a bomba atômica, né, o Demon Core, só que eles viram que o Japão mandou mensagem falando que eles iam realmente se render, porque muitas pessoas morreram, tanto em Hiroshima quanto em Nagasaki, né? Cada bomba matou. Vou estar deixando o número exato, porque eu não sei falar número muito grande, mas foi muito, muito, muito grande, né? E as pessoas que sobreviveram, né, carregam a marca até hoje, né? Literalmente, a bomba atômica deixou marca na geração antiga e na geração atual, porque quem sobreviveu começou a desenvolver doenças, né? E essas doenças passaram de geração em geração, ou seja, até hoje os japoneses sofrem com um resquício da bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki. Imagina se os Estados Unidos, né, jogassem a terceira bomba nuclear, né, a Demon Core, em Tóquio. Eu acho que provavelmente o Japão não ia existir hoje, né? E provavelmente os japoneses que não estavam no Japão, né, porque fugiram da guerra, provavelmente eles iriam estar no lugar dos negros hoje em dia, né? Porque uma coisa que aconteceu junto foi o preconceito contra os japoneses, né? Os japoneses que saíram do Japão, né? E meio que se instalaram em países como o Brasil, Estados Unidos, em outros continentes, digamos assim, e foi uma coisa bem triste. E bom, pessoal, como vocês viram, eu vou estar deixando aqui, né, a quantidade de cada bomba, né, que foi usada e quanto eles mataram, né, os japoneses. Eu vou começar falando alguns dados, né, do Hiroshima. Hiroshima, né, foi no dia 6 de agosto, como eu falei, né, de 1945, e a bomba mesmo foi jogada às 8h15, né, 8 horas e 15 minutos da manhã. E falam que, basicamente, quando foi jogado, muitas pessoas, né, eles estavam indo trabalhar na faculdade, né, indo para a escola, criança, né, e nesse momento falam, né, um dos relatos que eu ouvi e vocês também podem ouvir, né, eu vou falar isso mais para frente, é que quando a bomba caiu, ninguém estava, sabe, preparado, né, para para esse tipo de coisa. Então, assim, quando a bomba caiu, né, quem tava no meio, literalmente, quem tava no meio onde a bomba caiu foi desintegrado, né? Eles literalmente não tem mais corpo e também não tem mais os resquícios, né, assim, físicos sobre o corpo, né, de quem estava lá bem no meio onde a bomba caiu. Tem as marcas nas paredes, né? Tanto que no museu aberto eles basicamente mostram essas marcas, né? Essas sombras. Se não me engano, é chamado de sombras de Hiroshima, alguma coisa assim, né? E a bomba foi tão forte que imprimiu a sombra deles e até hoje, né? Essa sombra tá nas paredes, no chão, né? E um dos relatos que mais me chocou eu ouvi que, tipo, muitas pessoas, quando caiu a bomba, as que sobreviveram, né?
ou ficaram cegas temporariamente, né? Dependendo da distância, ficou cego temporariamente ou não, né? Aí teve gente que ficou cego literalmente para sempre. Mas os que ficaram cegos temporariamente, né? Relatam que ouviam gritos de crianças, de adultos, e muitas das vezes falam que quando caiu a bomba, o ar era tão quente que meio que desidratava as pessoas, né? Então muitas pessoas estavam caídas no chão, pedindo água, né? E falam que nesse momento, né, da bomba de Hiroshima, tanto de Hiroshima quanto de Nagasaki, o céu escureceu e começou a chover preto, água preta, né? E um dos relatos que mais me chocou é que falaram que, na verdade, é o mesmo relato, tá? Que, digamos, quando a pessoa meio que assim recobrou a consciência, ele viu diversas pessoas vivas agonizando, né? Muito dessas pessoas que estavam agonizando estavam com partes do corpo faltando, muitas pessoas estavam literalmente sujas da água preta que estava caindo no céu, né? E muitas pessoas estavam, digamos, boiando em um rio que tinha perto, né? E essas pessoas, né, os sobreviventes viram vários corpos, né, sendo empurrados pela correnteza do rio por causa da bomba atômica, né? E falam que muitas pessoas é, tiveram consequências futuras, né? As pessoas sobreviventes, né? Porque as que morreram ou tiveram sorte de morrer na hora ou tiveram, digamos, azar de morrer depois, porque muito tempo, quer dizer, muito tempo não, mas alguns dias ou minutos, né? Ou horas, algumas pessoas começaram a morrer devido à radiação, né? Imagina você tá num foco onde caiu a bomba atômica e você tá com o corpo todo queimado, dilacerado, né? Faltando algum pedaço do seu corpo, seja braço, perna, e você tá sentindo a dor de que tá sendo queimado vivo, né? Então, basicamente, isso aconteceu tanto em Hiroshima e Nagasaki, né? É triste de pensar que muitas das pessoas que morreram, né, ou até mesmo as que sobreviveram, viram e não tiveram chance, né, de meio que se esconder, porque foi muito do nada a resposta dos Estados Unidos, né, e, enfim, tem outros relatos mais fortes, só que é, eu não vou contar porque é muito forte, né, e, enfim, eu acho que ia pesar muito mais o vídeo, né? Se eu contasse esses relatos, né? Eu contei a parte pesada, porém não foi a mais pesada que eu ouvi. Teve outros relatos pesados que eu ouvi, e, enfim, que também não foram no ar, né? No vídeo que eu mostrei, na verdade era um vlog, né? Mas esse vlog não tá no ar porque o diretor da peça, né, não deixou eu colocar no ar. Ele queria cobrar por um trabalho que era meu, né? Eu tava gravando o trabalho dele, porém ele falou que eu tinha que pagar para ele, né? Sendo que eu já tava lá e eu tinha pago, enfim, para assistir o trabalho dele, mas coisa que acontece, né? Então, por isso que aquele vídeo não tá no ar, né? Então, vira e mexe, pessoal. Esse vídeo eu disponibilizo, né, o link para vocês assistirem. E esse link, né, vai estar nesse vídeo, né? Caso vocês tenham a curiosidade de conhecer o relato dos sobreviventes de Hiroshima. Ah, antes de falar sobre o Nagasaki, um detalhe que eu esqueci de contar, né, e que provavelmente vai fazer sentido mais para frente no vídeo, é que o primeiro bombardeiro, né, que jogou em Hiroshima a primeira bomba nuclear, o Little Boy, que de nada é pequeno, né, porque fez um mega estrago, é que o bombardeiro que, né, tá com a bomba, ele chama Enola Gay, né,
E futuramente vocês vão entender que a relação que eu quero fazer com esse nome, Enola Gay, né? Não sei porque esse avião tem nome Enola e também tem gay no meio, mas enfim, é o primeiro avião que foi e tacou, né, a bomba em Hiroshima e enfim. Agora eu vou estar falando sobre Nagasaki. Agora, falando em Nagasaki, né? Foi no dia 9 de agosto do mesmo ano, porém não foi 8h15 da manhã, né? Foi 11 horas e 2 minutos, né? Ou seja, ambas as bombas foram jogadas de manhã. E foi a mesma coisa, né? Pessoa indo trabalhar, pessoa indo estudar, pessoa indo fazer alguma coisa, e os Estados Unidos vai lá e pum, joga a segunda bomba, né? E essa segunda bomba é o Fat Man, né? E como eu falei, o primeiro avião foi Enola, né? Já o segundo eu esqueci de pesquisar, mas enfim, não tinha um nome específico, né? E basicamente foi os mesmos relatos, pessoal. O céu preto, começou a chover água preta, as pessoas agonizando, dilaceradas no chão, pedindo água, né? Enfim, e pensar que, tipo, os Estados Unidos queria parar o Japão, mas tanto jeito de parar o Japão, eles queriam parar desse jeito, né? É só vocês verem, né? Hoje em dia, com a guerra do Irã e de Israel, Estados Unidos acha que foi querer parar a guerra, só que em vez de conversar, tá com uma bomba também no Irã, né? Então é só para vocês verem, né? Que tudo para os Estados Unidos eles resolvem na bomba, né? Ou bomba atômica, ou bomba que entra no chão e explode, né? Enfim, é uma coisa bem, assim, triste, porque muitas pessoas, tô falando no caso de Hiroshima e Nagasaki, tá? Não tô falando do Irã, não, mas é muito triste de ver que, tipo, os Estados Unidos podia ter, digamos, feito outras coisas, né? Com relação a tentar parar o Japão para que, tipo, eles não fizesse mais atrocidade, né? Mesmo que fosse para conversar com o imperador da época, e eles não fizeram, né? Eu acho que muito bem que os Estados Unidos podia ter feito um acordo. Na verdade, eles fizeram um acordo depois que o Japão se rendeu, né? Um acordo que o Japão não pode mais atacar, muito menos fazer bomba atômica, né? Isso que porque os Estados Unidos fez e o Japão não pode fazer, né? É uma coisa que eu não entendi, mas enfim. É triste de ver que, tipo, podia acontecer de outro jeito, né? Obviamente que o Japão foi ruim no passado, mas eu acho que nessas horas que a pessoa que pode ter mais controle, né? Que tem um controle de tudo e que futuramente, né? Tem um controle de tudo, podia ter feito de outro jeito, né? Um jeito que não matasse as pessoas inocentes, pelo menos se quisesse matar alguém, que seja os soldados, o exército, né? Mas não pessoas inocentes como os Estados Unidos fizeram, né? Com o Japão, tacando bomba em Hiroshima, que é uma cidade grande, e Nagasaki, que também é uma outra cidade grande, e queriam ainda por cima jogar a bomba atômica, né, o Demcore, em Tóquio, né, só para vocês verem que, tipo assim, queriam parar a guerra, mas eles pararam a guerra matando gente inocente, né, e meio que eles saíram como os heróis, né, digamos assim, mas enfim, devido a isso tudo, o Japão se rendeu e aí a guerra acabou, digamos assim, né? E, enfim, eu acho que foi um desfecho muito trágico, né? E que não foi ensinado na escola, né? As pessoas só são ensinadas de que o Japão provocou os Estados Unidos, né? Atacando Pearl Harbor, mas não sabem o porquê realmente dos Estados Unidos ter, né?
ter tido essa ação sobre atacar o Japão com bomba atômica, né? E muitas das vezes eu não lembro de ter ouvido falar sobre o Oppenheimer, né? O criador da bomba atômica, mas enfim, isso aconteceu realmente, né, com o Japão. Então, assim, é uma coisa bem triste, né? Infelizmente, também foi a culpa do Japão. Não estou falando que não foi a culpa do Japão, mas devido aos erros do Japão, eles também pagaram caro por isso, né? Muitas pessoas inocentes morreram, que também podia ser evitado, né? O Japão podia ter mesmo, digamos, é, se rendido, né? Porque já estava todo mundo se rendendo, né? Os aliados lá do Hitler. Então, assim, o Japão pagou caro por isso, né? Eles não queriam se render. E foi lá os Estados Unidos, na ignorância, e tá com duas bombas e ainda queriam tacar a terceira, né? Só que a terceira bomba, né, o Demon Core, eu vi que basicamente os Estados Unidos guardaram, né, a bomba, porém essa bomba começou a vazar radiação. Ou seja, os Estados Unidos também pagou caro de ter jogado a bomba atômica, né, em Hiroshima e Nagasaki e matado milhares de inocentes. E, enfim, pagaram caro porque a bomba vazou radiação, né? E teve umas pessoas também lá nos Estados Unidos que ficaram doentes com a radiação do Demon Corp, que era muito forte. Aí, pessoal, é uma coisa que eu andei pesquisando, né? Os Estados Unidos foi acusado de crime de guerra, né? Eu acho que dificilmente vocês já não sabem sobre o que é crime de guerra, né? Porque vocês só vão verem que a Rússia está fazendo, o Irã e Israel está fazendo entre eles, né? A Ucrânia, né? Crime de guerra basicamente é você não matar só soldados, né? Sem falar que quer guerra, né? Sem anunciar a guerra, mas também é matar gente inocente. Estados Unidos matou gente inocente em Hiroshima e Nagasaki, né? Eles, em vez de ter o foco em atacar o exército do Japão, eles atacaram civis, né? E isso foi, na verdade, até hoje, estão debatendo se isso foi realmente um crime de guerra ou se foi algo mais, digamos, para controlar, né? Controlar a situação, né? É a mesma coisa que eles fizeram com o Irã, né? Só que quando aconteceu lá no Irã, esses tempos atrás, eles atacaram só a instalação nuclear, né? Que podia muito bem ter vazado radiação também, mas atacaram a parte onde não tinham civis, mas teve gente que deve ter morrido também, né? As pessoas que estavam trabalhando lá. E coisa que não aconteceu em Hiroshima e Nagasaki, porque foi no meio de uma cidade, duas cidades grandes, e provavelmente ia ter a terceira cidade ser afetada, né? No caso seria o Tóquio, né? Então, assim, eu, Otávio, né, acredito sim que o que os Estados Unidos fez foi crime de guerra, mas não é porque eu sou japonês ou tenho sangue japonês, mas é só vocês verem, né? A intenção de parar a guerra dos Estados Unidos foi como? Tacando bomba no meio de cidade, né? Onde tinha gente inocente que não tinha nada a ver com a guerra que estava tendo, né? A Segunda Guerra Mundial. Muita gente inocente se feriu, né? Os que sobreviveram e que hoje em dia também carregam marcas, né? E essas marcas vão para gerações futuras, né? Infelizmente, como eu falei, os dois lados meio que são errados. O Japão de não ter se rendido e de fazer as atrocidades que eles fizeram, né, com os outros países asiáticos, e os Estados Unidos de ter tacado uma bomba em uma cidade onde tinha gente inocente e que nem soldado era, né? Nem tinha exército, basicamente. Na verdade, acho que até tinha, mas não era tipo. Eles não estavam preparados para algum tipo de invasão. Não sei, na verdade, eu não sei muito se o Japão teve invasão. Depois vou estar deixando
um resumo aí, né, que eu sempre deixo aqui do lado, se o Japão já foi atacado, literalmente foi invadido, né? Mas até o momento que eu sei, né, eu acho que na Segunda Guerra Mundial o Japão nunca foi invadido porque nunca conseguiram, né? Porque o exército japonês, naquela época, eles eram meio sobre-humanos, basicamente, né? Quando não matava cruelmente, se matavam e matavam os outros junto, né? Então, assim, é triste de ver como que a guerra, né, acontece, né? Devido a gente com poder que deveria conduzir o seu país, né, o seu estado de uma forma pacífica, quer se envolver com outro país por causa de histórias passadas, né, e de provocações só porque outros líderes, né, não tem cabeça e também não tem juízo em conduzir o seu estado, né. Eu acho muito lamentável que até hoje, em dia, né, principalmente no período que a gente está, né, ainda ocorre essas guerras, né? Infelizmente, a tendência eu acho que é só piorar, né? E que pode levar a uma terceira guerra mundial, até porque depois que estourou a guerra na Ucrânia e Rússia, né? Só vocês verem, um monte de país começou a se atacar do nada, né? Então eu acho que a guerra da Rússia e da Ucrânia só está sendo um estopim para que outros países, né, comecem a querer se atacar, inclusive aqui no Brasil, né, a Venezuela lá tá querendo atacar o Guiné, se não me engano, e o Brasil não está deixando porque o exército da Venezuela precisa passar na fronteira do Brasil, o Brasil não está deixando e eles querem passar, né? Então é só vocês verem, depois da guerra da Ucrânia e da Rússia, um monte de país está achando motivos aleatórios para, infelizmente, querer matar as pessoas e se achar o dono do mundo, né? É uma coisa que aconteceu no passado e pode ser que aconteça futuramente, né? Ainda mais nos dias de hoje, onde vocês veem, né, na TV cada coisa que está acontecendo, né? Em Gaza, como eu falei, na Rússia, Ucrânia, em outros países também da África também, né? Que está tendo guerra civil. É muito triste, né? De ver que, tipo, as pessoas hoje em dia estão mais ignorantes do que no passado, né? Se já no passado eram tudo ignorante, imagina hoje em dia, né? Hoje em dia que tem muita tecnologia e que essa tecnologia, infelizmente, podia ser usado para o bem, mas está usando para o mal, assim como foi a bomba atômica, né? Não estou falando que a bomba atômica podia ser usada para o bem, mas a radiação, né, que um Oppenheimer criou podia ser muito bem usado em outras coisas que, enfim, hoje em dia provavelmente iam ser proibidas por causa da radiação, mas enfim, acho que vocês entenderam, né, o que eu quis dizer com isso tudo, mas enfim. E bom, pessoal, vamos falar dos reflexos que isso teve nos dias de hoje, né? Na verdade, eu já falei com relação ao Japão, lá no Japão, literalmente, né? Mas eu tô falando agora aqui no Brasil, aquilo que aconteceu no Japão refletiu no Brasil, né? Eu acho que vocês já sabem o que eu vou falar, né? Mas depois que aconteceu a bomba atômica, assim, o Japão mudou, né? O Japão hoje em dia, digamos, está se redimindo do jeito deles, né? O que eles fizeram no passado, né? Muitos países ainda falam que o Japão precisa pedir desculpas, mas o Japão, como vocês sabem, é um cabeça dura e não quer pedir desculpas, né? Mas para outros países, eles meio que já pediram, digamos, desculpa, né? Então, nesses países, o Japão, tipo, com a Coreia, eles se odeiam, porém eles se aturam, né? Principalmente quando a Coreia do Norte
dá um de Banzai e quer tacar míssil no Japão, né? Aí a Coreia do Sul meio que avisa o Japão, avisa os Estados Unidos, e aí todo mundo fica em alerta, né? E, enfim, uma coisa que eu esqueci de falar, né, com relação ao Japão, é, isso tudo que aconteceu também combinou que hoje em dia o Japão está propenso a sofrer ataques de outros países, né? Ele não pode atacar, porém ele pode ser invadido e eles podem se defender, né? Mas eu acho que, digamos, você atacar para defender, você alguma hora ou outra vai não ter mais recurso, né? Então, assim, eu acho que caso o Japão pudesse atacar, seria melhor também, né? Até porque muito das vezes outros países também provocam o Japão, tipo a Coreia do Norte. Mas não tô falando de pegar e tacar uma bomba nuclear, não. Mas, tipo, dar uma resposta, né? Jogar, sei lá, perto da água, algum míssil, e que nem a Coreia do Norte está falando com o Japão sem atacar o Japão diretamente, né? Eu acho que aí tudo bem, porque aí não ia morrer gente. Porém, uma hora ou outra, como eu falei, quem for atacar o Japão vai atacar de uma vez, né? Tipo a Coreia do Norte. Uma hora ou outra, a Coreia do Norte vai realmente acertar um míssil no Japão, em alguma cidade do Japão, né? O que é triste, né? Mas enfim. E bom, eu acho que fugi um pouco do assunto, mas enfim, voltando para o assunto, desde que o Japão começou, digamos, a ficar famoso aqui no Brasil por causa dos doramas, dos animes, né? Que eu acho que dificilmente alguém aqui não vê alguma dessas duas coisas, né? Aqui no Brasil, né, uma coisa que eu fico muito pé da vida, para falar a verdade, é que eu vejo que, digamos, as pessoas sabem que o Japão foi ruim no passado e esse é um motivo de serem preconceituosos, racistas, né, e xenofóbicos com nós japoneses do Brasil, né? Por que que eu falo isso? Porque diversas vezes eu vejo memes, né, que os brasileiros fazem. Tem de outros países, mas principalmente o Brasil faz muito meme com relação à bomba atômica, né? Um dos memes que eu mais vejo é que, tipo, fala algo do tipo: o Japão conseguiu ultrapassar o seu recorde de bomba, né? Aí mostra um vídeo de uns anos, muitos anos atrás, acho que eu não lembro exatamente onde que foi, mas vocês sabem que no Japão, tanto no Japão, na verdade nos países asiáticos, né? Tudo eles fazem festival, né? Festival da primavera, festival do verão, inverno, fertilidade, né? Enfim, em um desses festivais, o Japão realmente fez a maior bomba, né? Assim, mas foi bomba de fogo de artifício, né? Eles colocaram acho que um prédio e começou a disparar e, enfim, foi uma coisa muito bonita, né? E logo em seguida, zoam que, tipo assim, a primeira maior bomba foi no passado, que seria a bomba de Hiroshima e Nagasaki, sabe? Eu acho esse tipo de comentário e brincadeira inaceitável, né? Eu acho que pessoas assim deveriam pagar com o que elas estão falando e fazendo, zoando uma tragédia que matou gente inocente, né? Eu não tô falando isso tudo, pessoal, por causa lá do Felca, porque hoje em dia o Felca tá, né, como vocês viram, ele fez um vídeo falando sobre a adultização e hoje em dia ele tá causando por causa disso, né? E eu não tô falando pra causar também, mas é uma coisa que eu já venho falando há anos, né? Sobre esses memes, né? Eu acho muito revoltante que esses pessoas, né? Nem sei se posso chamar de pessoas, fazem esse tipo de brincadeira, né? Quando não fazem essa brincadeira, né, do maior bomba, né, que o Japão fez, eles fazem
comentários, né, memes no caso, como vocês lembram no começo do vídeo, eu falei do Enola Gay, né, que foi o bombardeiro que jogou bomba no Japão, em Hiroshima. Basicamente, né, tem um meme que eu vejo que os brasileiros fazem, né, onde fala assim, Japão antes da guerra, né, da Segunda Guerra. Aí mostra um personagem, né, todo marrento, bravo, e depois que... Aí depois fala assim, Japão depois de Hiroshima e Nagasaki. Aí mostra, tipo, animes, hentai, mostra, sei lá, coisas pervertidas, né? Como se também o Japão ficasse mais afeminado, né? Então, assim, esse meme por si só, eu acho que já é homofóbico, né? Sinceramente, porque eu acho que assemelham muito com um avião, com um bombardeiro, no caso, Enola Gay, né? Por causa da palavra gay, né? Enfim, eu acho isso um absurdo que acontece, né? E isso não é só no Instagram, é no YouTube, é em outras plataformas. E o mais revoltante, pessoal, é que quando você denuncia, esses lugares não entendem como sendo algo ruim, né? E fala algo do tipo, recebemos só denúncia, porém não encontramos nada de ruim. Então não apagamos, mas queremos que você dê a sua opinião sobre o sistema de segurança, blá 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 blá, né? Eu acho revoltante que esses lugares, quando você denuncia, não denunciam, né? Eles não tiram do ar, não dão penalidade na conta de quem posta essas coisas, né? Eu acho revoltante, né? Mas, enfim, eu acho que isso não vai mudar, porque o sistema, né, pelo que eu andei vendo, desses aplicativos, né, de rede social, muitos só acabam sendo denunciados quando muitas pessoas denunciam. Mas como aqui no Brasil, a maior parte acha engraçado rir, né, de um desastre que matou um monte de pessoas, né, inocentes, essas plataformas não tomam providências, porque acho que não está infringindo as regras. Justamente, né, na denúncia tem uma parte que fala violação, é, bullying, e também fala uma parte de violência, né? Você faz, não é denunciado, não é feito nada, né? Eu acho isso revoltante o que acontece, né? E como eu falei, aqui no Brasil, as pessoas só veem dois lados, né? O lado dos negros, que só eles sofrem preconceito, racismo, do lado só dos quem é LGBT, né? E só eles podem sofrer preconceito, racismo, em outras coisas, mas quando é com nós orientais, principalmente japoneses, é normalizado, né? Eu acho isso triste, para falar a verdade. E bom, pessoal, é uma coisa que eu pude realizar. Na verdade, não era bem um sonho, porque foi meio que sem querer, né? Eu conheci sobreviventes de Hiroshima, né? Como eu falei no começo, eu fiz um vídeo que na qual não foi pro ar, mas constantemente, né? Principalmente nos dias que começam a falar sobre a bomba atômica, eu deixo um link, né, na aba comunidade ou até mesmo nos vídeos seguintes, né, ou até mesmo em algum comentário de algum vídeo meu. E esse vídeo eu mostro, né, os relatos de sobreviventes, né. Hoje em dia, não sei se eles estão mais vivos, mas enfim, é porque eles já são bem velhinhos mesmo, né. E principalmente aqui no Brasil, teve a pandemia, essas coisas, né? Então, assim, não sei se hoje em dia eles estavam vivos, mas esse vídeo em si foi gravado em 2022, né? Na época já que ainda tinha pandemia, né? Mas estava todo mundo de máscara, enfim. E como eu falei, não sei se hoje em dia eles estão vivos, mas vale muito a pena, né? Você conferir esse vídeo, porque justamente esse vídeo eu tirei relato de algum deles, né?
E foi muito legal, né, de ter conhecido os sobreviventes, né, de Hiroshima. Eu não conheci de Nagasaki, mas enfim. E uma coisa que eu acho bacana de citar aqui, pessoal, é que eu já fiz um vídeo da Sadako Sasaki, né? A menina dos Mutsurus, né? Tsuru, para quem não sabe, é basicamente esse origami aqui, sabe? E ela fez Mutsurus por causa de uma lenda japonesa, né? Só que, infelizmente, ela não conseguiu fazer os Mutsurus porque ela morreu, né, devido à bomba atômica, mas, enfim, uma das sobreviventes, né, que estava relatando, conta que ela conheceu um parente, né, da Sadako Sasaki, e ela fala que o parente, né, agora eu não lembro se é irmão, tio, alguma coisa assim, né, fala que a Sadako, ela meio que nos últimos momentos de vida, ela já tava, ainda ela tava fazendo o tsuru, só que ela já não tinha mais força no braço, nos dedos, né, para sair dobrando. Então ela tinha que fazer com uma pinça, basicamente, né? E ela morreu fazendo os tsurus, né? Outra coisa que eu achei impactante, na verdade, aconteceu comigo no dia, né? É que nesse dia eu entrei, né, no teatro, só que tinha muita gente, né? E tinha muito japonês também, assim, sabe? E em uma dessas horas que eu tava, digamos, gravando para vocês, eu esbarrei em um senhor japonês, né? E na verdade eu vi três senhores japoneses, né? E e esse japonês, eu vi que ele realmente era japonês, não era tipo eu que é nipo brasileiro, né? Mas na hora ele se curvou muito para mim e começou a falar gomenasai, né? E eu, na hora, eu assustei, porque eu tava gravando e eu esbarrei em um idoso, basicamente, né? E eu só falei, na hora eu não falei em japonês, quer dizer, eu falei em japonês, mas a única coisa que eu lembrava no momento era Gomenasai também, né? Então eu ficava falando Gomenasai, Gomenasai, Gomenasai. E ele, quanto mais ele me olhava, mais ele se encurvava assim, né? E ele era muito velhinho, assim, tava acho que usando uma bengala ou um andador, agora eu não lembro. E quando você se inclina na cultura oriental, seja japonesa, coreana ou chinesa, você está mostrando respeito. Só que quanto mais você se encurva, né, mais para baixo, é sinal de muito, muito respeito, que você está vendo alguém superior a você, né? E basicamente o senhorzinho ele fez isso, né? E eu não entendi por que ele estava se curvando tanto para mim, né? E quando eu cheguei, né, no teatro, quando eu entrei, eu vi esse senhorzinho, né, no palco. Aí eu entendi que ele era um dos sobreviventes. Só que ele não era só um dos sobreviventes de Hiroshima. Ele era um soldado, né, que sobreviveu e ele meio que veio para o Brasil porque meio que ele foi, digamos, expulso, porque é, ele fugiu por causa das coisas que aconteceu, né? E basicamente ele foi meio que desonrado. Na verdade, todos esses japoneses, né, que relataram, né, o momento da bomba, eles foram desonrados, né, porque eles não são considerados os sobreviventes oficiais, né, de Hiroshima e Nagasaki. Então, assim, para os japoneses, eles não são mais nada, né? Então, assim, é uma coisa triste, mas é uma coisa que, tipo, não foi, eles não, os sobreviventes, né? A maioria não foi só para o Brasil, foi para outros lugares do mundo, e outros lugares do mundo também tem um relato deles, e enfim. E eu pude, né, testemunhar os relatos deles. Eu fiquei muito, digamos, na hora que eu vi que o senhor que estava se curvando com muito respeito para mim, eu fiquei tipo. é,
sem reação na hora que eu vi ele no palco. E eu vi que ele falou que ele era tenente, soldado. Agora eu não lembro qual cargo ele era, mas aí foi a hora que eu falei, nossa, eu fiz cagada de não ter me curvado, né? Porque quando você é mais novo, você tem que mostrar muito mais respeito por uma pessoa mais velha. Então você tem que se dobrar mais, né, na hora de cumprimentar, para mostrar respeito. Eu, na hora, como eu tava gravando, eu só fiz meio que tipo assim. Aí eu comecei a falar Gomenasai, né? Então, assim, na hora eu fiquei muito, digamos, meu Deus, eu fiz cagada, eu não pude mostrar meu respeito por ele, né? E principalmente por ele ter sido um dos sobreviventes e um soldado daquela época, né? Que sobreviveu, inclusive ele cantou a música de guerra lá na hora e foi mó legal. Eu acho que eu gravei um pouco, mas enfim. É, eu vou estar deixando o link para vocês verem, beleza? E bom, pessoal, a conclusão do vídeo é que é triste, né? Como eu falei, ver que, tipo, muitas coisas ruins que o Japão fez meio que fizeram com que ele tomasse prejuízo, né? Digamos assim, ao longo dos anos. E é triste de ver que, tipo, aqui no Brasil, as pessoas zombam, né? Do dia da bomba atômica, achando que é engraçado, achando que é engraçado usar a homofobia também para se referir ao Japão, porque o Japão no passado era de um jeito, depois que caiu a bomba atômica, virou algo mais, digamos, mais delicado, né? É triste de ver tudo isso. É triste também de ver que hoje em dia, devido às coisas do passado, as pessoas ainda não aprenderam a se respeitar, né? Eu digo isso por causa das guerras que estão tendo, de pessoas que poderiam, né, dar exemplo para o seu estado, para o seu país, e não querer fazer guerra em- ou matar pessoas inocentes, assim, sabe? É uma coisa meio que revoltante o que acontece nos dias de hoje, né? Porque parece que as pessoas não aprenderam com o passado, né? E infelizmente, como eu falei, muitas coisas ainda podem acontecer quando você vê que muitas guerras estão estourando no mundo, né? E você vê que, tipo, não só soldados, pais de família, mas civis estão morrendo porque os países que estão atacando ou sendo atacados têm a desculpa de que eles estão fazendo isso porque tem exército no meio de civil, né? É muito triste que acontece, mas espero que em algum momento, né, da história isso mude, mas mude por um lado bom, né? Um lado de paz, um lado onde não exista mais tantas mortes por causa de violência de pessoas que não têm controle do seu estado, do seu país e acham que por causa do passado precisa fazer isso de novo, né? Cometer os mesmos erros. Infelizmente, é triste, mas enfim. E bom, pessoal, o vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixe a opinião de vocês nos comentários, beleza, pessoal? Lembrando que com respeito à educação sempre. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, achei até o final. E até o próximo vídeo. Valeu, falou!